Olá, meu nome é Yuri Cerqueira dos Anjos, eu sou doutor em Letras Modernas pela USP e hoje atuo como professor do Departamento de Línguas e Culturas da Victoria University of Wellington, na Nova Zelândia. Em termos de pesquisa, meu foco principal tem sido sobretudo a cultura escrita e imprensa de língua francesa nos séculos XIX e XX. Eu sou autor do livro Marcel Proust et la presse de la Belle Époque, publicado pelo Honoré Champion em 2018. E no campo dos estudos proustianos eu atuo também como colaborador no projeto Cor Proust, um projeto de edição crítica e digital da correspondência de Marcel Proust. Mas nesse vídeo, meu foco será a minha participação no projeto Transfopress. No quadro desse projeto, meu interesse central é de entender o papel da literatura nos jornais de língua francesa publicados e produzidos no Brasil. Hoje apresentarei, portanto, minha reflexão mais recente sobre essa questão. Desenvolvida nas minhas contribuições aos livros Mediações Transnacionais e Imprensa Estrangeira, publicada no Brasil, publicado pela editora Unesp, e La Presse Francophone des Amériques, publicado no Canadá pela editora Laval. Sob o título Literatura e Imprensa no Correio do Brasil, proponho aqui então um panorama da produção literária desse periódico francófono semanal, publicado no Rio de Janeiro entre 1854 e 1862. Hoje, o Correio do Brasil, fundado e liderado por Adolphe Hubert, possui 330 exemplares disponíveis na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, o que nos permite um estudo aprofundado desse corpus. Um ponto de partida do meu estudo foi a constatação de que a literatura se configura como um aspecto transversal da produção midiática francófona nas Américas, como afirmou Guillaume Pinson. No Correio do Brasil não foi diferente. A literatura era um dos traços fundamentais desse periódico. Não só há nele a presença constante de poemas, romances e curtas narrativas, mas também uma ausência de limites claros entre o que seria a produção literária e o que seria discurso mais informativo ou opinativo. Minha análise desse material buscou identificar tendências específicas do uso da literatura, tendo em vista o contexto híbrido entre local e estrangeiro desse jornal publicado em francês no Brasil dos 800. Minha análise me levou a identificar 3 vetores diferentes no uso e nos efeitos da presença da literatura nesse jornal. Primeiramente, uma literatura politicamente orientada, quando a literatura serve claramente como suporte à agenda política do jornal, herdeira dos ideais dos communards e republicanos franceses. Segundo ponto seria a literatura em descompasso, feita de reprises e deslocamentos literários, quando as manifestações literárias se mostram, então, em certa dissonância com o contexto brasileiro. Finalmente, há momentos de enraizamento possíveis, foram observados no sentido do uso da literatura que trazem à tona uma percepção mais aguda do contexto brasileiro, mais inserida, mais conectada com esse contexto local. No primeiro vetor, o de uma literatura politicamente orientada, cabe ressaltar que o Correio do Brasil combina literatura e política como formas de informar e sustentar sua posição política. Esse jornal francófono do século XIX publicava então poemas, contos, diálogos e crônicas que misturavam ficção com comentário sobre datas comemorativas, debates políticos e denúncias sociais. A literatura permitia, assim, que o jornal ampliasse o alcance de suas questões e desse a elas um tom moralizante e universal. Um exemplo interessante dessa fusão é o de Jacques Arago, que publica um texto em forma de carta, contendo um poema e um diálogo contra seu opositor, Charles Maurice. Esse texto mostra como a literatura era usada para expor a força política e moral do jornal. Além disso, as chansons de l'ouvrier, canções do operário, exaltam os trabalhadores, enquanto a novela Jacquard de Lamartine, republicada aqui nesse jornal, celebra um inventor francês, Joseph-Marie Charles, representando-o como símbolo da classe operária e do progresso. O Victor Hugo é uma figura também de destaque no Corrier, e que frequentemente publica poemas, tem seus poemas publicados no Corrier,
como Les Châtiments et les Contemplations. Esse é o poema Le Menton Impérial, por exemplo. O Victor Hugo usa uma alegoria poderosa e o jornal vai se apropriar desse poema, onde a abelha vai simbolizar o povo para criticar o Napoleão III e seu autoritarismo. Essa republicação de Hugo mostra como o jornal vinculava a literatura à crítica ao despotismo, reforçando suas ideias republicanas. Courrier reflete uma tendência maior na qual a literatura e política se entrelaçam na imprensa da época. Liderado por Adolphe Joubert, como já disse, o jornal utiliza a literatura para criar um projeto editorial coeso, promovendo valores republicanos e se consolidando como uma voz de resistência e de ideais democráticos, dando identidade própria ao periódico no cenário político da época. No que toca aos momentos de certo descompasso, ou seja, o segundo vetor que pude identificar, esse descompasso entre o contexto do jornal e a literatura que se imprime em suas páginas, eu gostaria de sublinhar que esse jornal propõe, na realidade, uma pluralidade de funções para a literatura, nem sempre aliados à sua posição política ou social específica. Embora o jornal frequentemente promova esses temas republicanos, como a justiça social e questões políticas da França e do Brasil, ele também inclui textos que divergem desse enfoque central, refletindo, na verdade, a diversidade da imprensa e da literatura no século XIX. Courrier e a literatura que ele imprime vai cumprir, então, múltiplas funções, não apenas políticas, mas também voltadas ao entretenimento, ao humor, à identidade cultural, à instrução e à moralidade, abrangendo também uma variedade de estilos e temas, como podemos observar. Um exemplo é o contraste entre o poema do Barão de Gesselin, exaltando Dom Pedro e a independência brasileira em tom patriótico, e a seção Variété, onde o escritor Alexandre Flin adota um estilo humorístico e metalinguístico. Flin, uma figura conhecida da imprensa francesa, produz textos que ressoam com o público francófono carioca, revelando o papel da literatura como fonte de entretenimento e elo cultural mais do que engajamento político. Este contraste de estilos ilustra como o jornal abriga tanto produções mais diretamente politicamente engajadas, quanto literaturas de importação voltadas ao entretenimento, à diversão, ao humor. A presença de Adèle Toussaint também revela essa complexidade do lugar da literatura, né? Seus textos, em sua maioria republicações, como o Portrait des Femmes, trazem a perspectiva feminina ao jornal e refletem uma conexão indireta com o público brasileiro. Seus textos, inicialmente publicados na França, evidenciam a prática de reimpressão e reutilização característica de um projeto editorial que mescla proximidade cultural com certo distanciamento temporal. Essas escolhas editoriais também mostram a ambiguidade do Courrier du Brésil, oscilando entre uma literatura ligada ao contexto local e outra desconectada dele. Hortense Arago, em sua crônica Impression de Voyage, por exemplo, descreve o Brasil sob uma ótica exótica e europeia. No conjunto, a presença de autores franceses e a diversidade de temas literários no Courrier criam uma experiência complexa para o leitor, que vivencia simultaneamente uma conexão cultural e um distanciamento geográfico e temporal, caracterizando uma poética do deslocamento literário nas páginas do periódico. Finalmente, cabe observar que há também momentos de maior diálogo entre literatura e contexto no Courrier. Nesse sentido, o jornal revela momentos em que a literatura se alinha profundamente com a sua identidade franco-brasileira, refletindo sobre sua função no contexto local e na comunidade francófona. Em 5 de outubro de 1856, por exemplo, o jornal explora essa conexão ao reproduzir o poema A Sua Majestade a Imperatriz, apresentado como colhido de outra publicação local, de outro jornal brasileiro, descrito com uma metáfora botânica aproximando da realidade local. Esse poema, assinado por Thérèse Marie, elogia a imperatriz Teresa Cristina, evocando temas sociais e cuidado com os necessitados. No mesmo número, o jornal publica poemas de 2 professores de francês residentes no Rio de Janeiro, um senhor Liu Tu
e a senhora Hoffman, promovendo a função literária que aproxima o jornal do seu ambiente. Contudo, os poemas abordam temas convencionais, de amor, de sofrimento, com versos regulares e exclamativos, exagerados até, poderia-se dizer, que mantém a literatura em uma dimensão bem abstrata, em tensão com os esforços de enraizamento local que a gente pode observar em alguns casos. Em 15 de setembro de 1861, o Courrier publica na primeira página um trecho de Desencantos de Machado de Assis, como um dos momentos mais claros de engajamento com a literatura brasileira. A obra, que apresenta temas como casamento e triângulos amorosos, diferencia-se pelas descrições de personagens comuns, ressaltados no comentário de Adolphe Hubert, que vê no trabalho de Machado um equilíbrio entre imaginação e moralidade. Esse trecho posiciona Machado como um jovem autor promissor, e a publicação do Courrier marca sua participação ativa nos debates literários locais, utilizando o drama de Machado para projetar uma literatura brasileira guiada pela moral e pela reflexão social, de par, então, com o projeto do jornal. Essa publicação de Desencantos em francês, na primeira página, demonstra a aposta do jornal em uma literatura local emergente, ao mesmo tempo em que evidencia a singularidade do Courrier du Brasil como veículo francófono, que explora a literatura brasileira de forma crítica e atenta ao contexto político e cultural do Brasil. Por fim, o romance folhetim L'amour d'une esclave, O Amor de uma Escrava, de Oscar Cometan, publicado no Courrier du Brasil a partir de maio de 1858, exemplifica as tensões entre local e estrangeiro, original e cópia, no contexto literário do jornal. Originalmente publicado em L'Illustration, em Paris, sua reprodução no Courrier reflete uma política editorial dinâmica, visando uma reapropriação do corpus literário francês e não só uma mera cópia. A história se passa no Brasil, a história desse folhetim, e narra as desventuras de Dolorosa, uma jovem que se torna governanta de um comerciante, Manuel Ribeira, cuja vida é perturbada pela aparição de um malfeitor. O enredo, embora convencional, é intercalado com breves explicações sobre o Brasil, revelando o interesse do Courrier em entreter e corrigir as imprecisões culturais do original. O jornal inclui notas de rodapé que, com ironia, corrigem os erros da narrativa de Cometan, invertendo a perspectiva exótica da imagem do Brasil que o próprio jornal havia adotado em outras edições. No entanto, essas correções são limitadas e refletem a oscilação do Courrier du Brasil entre proximidade e distância do contexto brasileiro. Nesse sentido, podemos concluir que, apesar da tentativa de articular a dualidade de sua identidade no tratamento de algumas de suas publicações literárias, o tratamento editorial do romance folhetim revela lacunas e limitações também, evidenciando os paradoxos da produção literária do jornal, que busca equilibrar política e entretenimento, local e estrangeiro. Para encerrar, gostaria de agradecer a atenção de todos. Espero que as reflexões apresentadas tenham sido instigantes e contribuído para o entendimento da complexa interseção entre literatura e contexto cultural no Courrier du Brasil. Eu convido a cada um de vocês a consultar a versão publicada desse estudo, disponível tanto em português quanto em francês, para uma análise mais aprofundada. Agradeço a todos da equipe Transfer Press pela oportunidade e até mais.